Imagina acordar e descobrir que o dólar perdeu o capacete de salva-vidas, que a ONU virou figurante de luxo e que as decisões que movem o seu dinheiro não vêm mais de um único endereço em Washington. Pois bem, né? Esse alarme está tocando agora mesmo e a maior parte dos investidores brasileiros ainda está dormindo no ponto. Vamos destrinchar com calma porque que a hegemonia ocidental está derretendo na frente dos nossos olhos. Como a Alemanha, França, Reino Unido e Japão já entenderam o recado e rearmam os seus tabuleiros. E por que que o Brasil, preso entre soja para lá e dólar para cá, precisa finalmente escolher se vai ser peça ou jogador? Você vai entender em português bem claro, direto e sem rodeios, quais que são as engrenagens geopolíticas que estão mexendo na cotação do seu bolso e como proteger e multiplicar o patrimônio quando as antigas certezas escorrerem pelo ralo. Tudo isso em menos minutos do que você leva para reclamar nas redes sociais ou dos preços do mercado. Se você acha que essa nova ordem aí pode ficar complicado de entender, fica tranquilo que eu vou traduzir o diplomatês, o economês, para o nosso bom e velho dinheirês. E eu aviso desde já que quem achar que nada vai mudar, prepare o bolso, tá? Porque quem enxergar a virada antes vai preparar o cofre. Por isso, cola comigo até o final e descobre como navegar e também lucrar num planeta sem dono. Fala, meu amigo dinheirudo, bom demais da conta. O que você acha dessa história do mundo sem dono? Vai escrevendo aqui nos comentários. Mas a gente começa explicando aqui o que eu quero dizer com esse lance de mundo sem dono. Você sabe que durante muito tempo o mundo teve um, digamos assim, chefe, por assim dizer, né? Líder supremo. É isso. Principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, os americanos venceram do ponto de vista militar, mas também passaram a controlar as regras do jogo em várias frentes, né? Lideraram a criação da ONU, do FMI, do Banco Mundial, fizeram o dólar se tornar uma moeda global e, de quebra, se colocaram, né, como a polícia do mundo. Você já viu que os Estados Unidos têm essa coisa, né, de entrar em conflitos que não são deles. Meter o bedelho nos quase outros sempre países. dá errado, né, Bruno? Quase sempre. E tentar resolver do jeito deles, né? E tentar impor a democracia deles, mesmo que seja na base da bala. A cultura deles, né? Exato. Até então a lógica tá assim, né? Se deu ruim, corre pro dólar. Se tiver briga, a ONU entra. Se faltar dinheiro, o FMI resolve. E se tiver ditador maluco, os Estados Unidos aparecem democraticamente como porta-aviões. Principalmente se tiver petróleo nesse país. Exatamente. Agora não é mais problema, os Estados Unidos é um dos maiores do mundo, verdade, né? é. Mas antes, lá na época do Bush, você tem total razão. Exato. Olha lá, ó, tipo quando eles invadiram o Iraque lá em 2003, dizendo que tinha arma de destruição em massa. Não tinha nada, né? É, nunca apareceram. Petróleo tinha. Petróleo tinha. Ou quando bombardearam a Iugoslávia lá nos anos 90. Fizeram isso em nome da paz e dos direitos humanos, pretensamente. E quer uma prova de como vários países ricos e poderosos viram os Estados Unidos como xerife do mundo por muito tempo? No decorrer das décadas, a Europa se desarmou por contar com a proteção dos Estados Unidos. Em 1949, durante a Guerra Fria, foi criada a OTAN. E na OTAN, a principal potência militar, você sabe, é os Estados Unidos. Com essa proteção, os países europeus acabaram empurrando os investimentos nas suas próprias forças militares. Só que agora, a Europa se viu numa situação de não conseguir também se defender. E também não ter a proteção dos Estados Unidos, já que o Trump não quer saber muito de ficar gastando com a Europa. Tanto é que a Alemanha resolveu investir pesado nas suas forças armadas. Diz o chanceler que a Alemanha vai ganhar o exército mais poderoso da Europa. A França e o Reino Unido estão seguindo no mesmo caminho, investindo bastante em defesa. O que a gente está vendo na Europa é uma corrida armamentista para que os países de lá se tornem independentes dos Estados Unidos. E o Japão foi outro que se desarmou por causa dos States. Ó, inclusive está na Constituição Federal deles, no artigo 9º, ó. Eles se proibiram de ter forças armadas como uma capacidade ofensiva. Esse print que você está vendo aqui é do trecho da Constituição japonesa que está no site da Embaixada do Japão no Brasil. Lá diz: as forças do Exército, Marinha e Aeronáutica, como qualquer outra força potencial de guerra, jamais será mantida. Em 1951, o Japão anunciou um acordo com os Estados Unidos permitindo a permanência militar americana por lá. E isso garantiu a segurança do país, principalmente contra a União Soviética e a China. Inclusive, dia desses, os Estados Unidos reafirmaram esse pacto de proteção, se referindo ao Japão como parceiro indispensável. Bom, concorde você ou não com esse domínio aí dos Estados Unidos, a verdade é que tem sido assim. Ou melhor, vinha sendo, né?
porque as coisas mudaram. Em 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia e nem tchum para a opinião do Ocidente. Ao mesmo tempo, Israel está bombardeando lá Gaza, o mundo todo está assistindo e ninguém faz nada contra isso. A ONU virou tipo uma figurante, né? E os Estados Unidos estão mais ocupados com brigas internas do que comandando alguma coisa no mundo. Claro, né? Recentemente teve o ataque lá dos Estados Unidos ao Irã, mas tudo dentro de um escopo fechadinho ali, para que não escale para uma guerra maior, né? Para que seja só isso mesmo, um ataque de lá, volta para casa. E o próprio Irã fingiu que atacou de volta as bases americanas por lá, né? Mas até teria avisado antes para não irritar o tio Sam, né? Melhor, né? Avisar antes é ótimo. Eu vou te atacar, hein? Cuidado. A real, meu amigo, é que a hegemonia ocidental tá derretendo. Agora, cada potência tá fazendo o seu jogo. Cada país faz a sua guerra, a sua aliança, a sua moeda, a sua tecnologia. É cada um cuidando do próprio nariz. Mas o que isso muda pro Brasil? Vamos primeiro falar do Brasil e depois falar de você. Para começar, o Brasil nunca foi dono do jogo. O que a gente geralmente faz é tentar agradar quem tá mandando. Em alguns momentos a gente era amigão lá dos Estados Unidos. Por exemplo, durante o governo do Fernandão Henrique, né? Era evidente que o Brasil estava alinhado com os interesses americanos. Um jantar de gala com vinho da Califórnia e sopa de lagosta e camarão. Assim se encerrou o dia do presidente Fernando Henrique Cardoso. Mais exemplos, ó. Em 1994, os Estados Unidos propuseram a criação da ALCA, que seria, lembra dessa? A Área de Livre Comércio das Américas. Nossa, isso não foi pra frente. Véia, não foi. A ideia era definir uma área ali para reduzir as barreiras alfandegárias e facilitar o trânsito de produtos, serviços e investimentos. A ALCA vingou? Não vingou, mas o Brasil inicialmente apoiou. E também teve momentos que o Brasil se aproximou mais da Europa. Nos anos 2000, por exemplo, surgiu a ideia de um acordo entre União Europeia e Mercosul. E agora, 25 anos depois, as negociações foram concluídas, apesar que o acordo ainda precisa ser assinado ali para entrar em vigor, mas já dá pra gente ver aqui claramente a aproximação entre Brasil e Europa. A realidade até mudou, né, em 25 anos, né? Mas o Brasil costuma também dar uma de líder dos emergentes como a gente, sabe? Só que nesse caso, a gente tá rasgando a amizade com os americanos, porque olha aí a turminha que a gente tá andando, a turminha democrática que a gente tá andando. Apostando forte nos BRICS, o Brasil se aproximou de países como Rússia e China, rivais americanos em muitos aspectos. E se você ainda não sabe, também existe o IBAS, que é uma turminha composta por Índia, Brasil e África do Sul. Só que agora, meu amigo, não tem mais essa de escolher um único lado para agradar. Se a gente comparar o posicionamento dos países com um jogo de xadrez, o Brasil parece que tá lá no meio do tabuleiro sem saber se é peão, cavalo ou torre. De um lado, a gente vende soja e minério para a China, do outro, a gente tenta manter boas relações com os Estados Unidos, que ainda dominam o sistema financeiro, né? E enquanto isso, a gente tenta fazer parte dos BRICS, se aproximar dos árabes, da África, da Europa, tudo ao mesmo tempo. Tudo isso pode ser encarado de duas formas, né? Pode ser um fruto de uma diplomacia bem atuante, mas alguns pensam totalmente contrário, que o Brasil tem, na verdade, é falta de posicionamento. Claro, né, se o mundo é multipolar, quem sabe negociar com todos eles tem uma vantagem. Só que quem fica em cima do muro, você sabe, né, acaba se tornando irrelevante. E o Brasil tá aí nessa sinuca de bico, né? A gente pode se tornar um fornecedor estratégico de comida, energia, minerais para vários blocos. A gente também pode atrair investimentos em infraestrutura, logística, transição energética, essas coisas aí. Então, podia ficar só nisso aí. Só na parte comercial, né? Comercial Comercialmente da é coisa. amigo de todo mundo. Ideologicamente fica difícil, né, cara? Para de dar palpite em guerra. Exato. A guerra não é sua. É, exatamente. Principalmente quando você não tem como se defender sozinho. Exatamente. A gente... A gente não tem relevância Exato. militar para poder ajudar em nada. Só Exatamente. vai atrapalhar. É isso, e a gente já pode até se beneficiar das disputas entre as potências, inclusive, né, fazendo negócio com todo mundo. Mas o Brasil precisa parar de pensar pequeno. Se a gente continuar sendo um país que troca silício, que chega aqui, né, por commodities que a gente devolve e vive dependendo de capital estrangeiro especulativo, nesse novo mundo sem dono, será mesmo? O que você acha? Escreve aqui. O Brasil vai ser levado a sério de verdade? Parar de se endividar, fazer a própria economia funcionar direito e tratar as empresas como parceiras, não como inimigas, seria um bom caminho de um país ali que você pode botar fé, né? Que seria um começo para resolver os nossos problemas aqui internos e também poder pensar em como se fortalecer internacionalmente, né? Tá, beleza. A geopolítica tá virando do avesso, os países estão se reposicionando, o Brasil tá mais perdido que calcinha e lua de mel, mas e você aí, investidor? O que você tem a ver com isso, hein?
mais do que você imagina. Porque quando o mundo perde o dono, as regras do mercado que você conhecia deixam de existir. E aí, meu amigo, tudo que era previsível se torna incerteza. Antes a gente considerava o dólar como um porto seguro. Também os títulos do governo americano, os mercados desenvolvidos. Era nesse lugar para onde que iam todos os investimentos, todo o dinheiro do mundo, lembra? Só que hoje tem guerra no leste europeu, sanção para todo lado, moedas enfraquecendo, o tarifaço do Trump, que muda as regras ali ao bel prazer dele, que traz um monte de incertezas, o Trump querendo dificultar a vida do investidor estrangeiro, e aí vai ficando difícil saber para onde fugir. Eu até coloquei lá no nosso Instagram, @dinheirocomvocê, a cotação do VXY, que é o índice que compara o dólar frente a uma cesta de moedas mundial, como ele tem caído pra caramba. Então não é o Brasil que tá fazendo o dever de casa direito, é o dólar que tá se enfraquecendo. Eles estão fazendo caquinha do lado É de lá. isso aí. Num mundo sem hegemonia, a volatilidade aumenta justamente por conta das incertezas. Os preços dos ativos sobem e descem com base em decisões políticas, crises diplomáticas, rupturas nas cadeias de suprimento. E não é só com base em fundamentos econômicos, não, que seria o ideal, né? E isso muda o jogo para você, sabe? Sobre essa coisa do dólar deixar de ser um porto seguro. Eu não tô dizendo que a moeda americana vai acabar, não. Claro que não, eu também continuo investindo nos Estados Unidos. Inclusive com o dólar a 5,50, coisa que se você falasse o ano passado, todo mundo ia rir de você. Só que o dólar está deixando de ser a única segurança para o investidor. A tendência é que outras moedas, outros blocos econômicos ganhem espaço. Então, além de investir no Brasil e nos States, hoje a gente pode considerar outros mercados também. A sua carteira precisa resistir a mais do que uma mudança na taxa Selic. Tem que resistir a uma guerra regional, a um embargo, ao fim de uma hegemonia. A tendência é que o ouro e também papéis ligados ao agro e à energia e à infraestrutura ganhem força. O ouro, inclusive, você sabe, né? É um clássico para quem quer proteção. E o Bitcoin também promete ser. O agro significa segurança alimentar. Energia todo mundo precisa e pode até se tornar uma arma geopolítica quando necessário, que a gente viu isso na questão do gasoduto que vai da Rússia para a Alemanha, e a infraestrutura é o que dá base para o crescimento e também para a soberania dos países. O que eu quero dizer? É muito importante você pensar em ativos que o mundo precisa e não só naqueles que o mercado está valorizando nesse exato momento, entende? E mais uma coisa, né? Se antes uma parte dos investidores não ligava muito para esse lance de política internacional, agora acabou, não dá mais. Por isso que a gente está trazendo esse vídeo aqui, que pretensamente é de geopolítica, mas no fim impacta o seu dinheiro. O que acontece entre China e Taiwan, Rússia, Europa, ou Israel e Irã, afeta sim a sua carteira. Então, se você ainda investe achando que basta você assistir a decisão do Copom e ver se o Ibovespa subiu ou caiu, você está jogando xadrez sem olhar para o tabuleiro. Num mundo sem dono, meu amigo, você precisa se adaptar. E esse canal aqui existe para te ensinar a investir sozinho há 8 anos, mas eu aprendi, né? Demorei para cair a ficha, mas eu aprendi que nem todo mundo tá pronto, nem todo mundo tem tempo, nem todo mundo tem conhecimento. Então ir sozinho, sem direção, também não ajuda nada. Então se você precisa da minha ajuda para investir, eu vou deixar para você o link da minha consultoria no primeiro comentário. Mas conta pra mim, o que você acha dessa história, desse momento diferente que o mundo tá vivendo e como é que você tá investindo pra gente trocar uma ideia aí e ver como você tá fazendo pra se proteger. E se você ficou até o final, Brunão, manda pra gente a palavra-chave. O meu dinheiro tá safe? Meu dinheiro tá safe, é estrangeiro. Escreve aqui pra provar que você ficou até o final. Valeu, tudo de bom.